Boa tarde, oficialmente aqui a todos, né? Queria agradecer a todas as presenças, em especial nosso convidado de hoje, o Alexandre Muniz. Para quem não me conhece, eu sou Márcia Fernandes, diretora-presidente da Fundação Promon, e eu sempre tenho aproveitado essas ocasiões aqui em que a gente junta bastante gente para pedir que vocês, por favor, peguem o celular de vocês. Entrem no Instagram, que eu sei que todos fazem isso, e sigam a Fundação Promon lá nas redes sociais, né? A gente tem colocado um conteúdo bem bacana toda semana. Nessa semana em especial, a gente já colocou um conteúdo sobre a celebração de 50 anos da Fundação, que é um marco histórico aqui para a gente. Somos a mais antiga entidade de previdência privada de patrocinadoras que não são públicas, né, de patrocinadoras privadas. Então, um grande orgulho para a gente estar iniciando nessa semana a celebração desse marco histórico. Então, nos sigam lá, vai ter sempre notícias sobre isso, sobre educação financeira, sobre o plano de vocês, sobre a própria fundação, enfim, é importante a gente estar conectado lá. E aqui sobre o nosso programa, vocês já sabem, esse é o 27º painel, então eu estou vendo aqui pela lista dos participantes, tem gente que nos acompanha desde o início, então pôde ter um entendimento maior sobre investimentos, que é o grande objetivo aqui dessa iniciativa que se junta a outras iniciativas de educação financeira da Fundação Promon, né? E para quem está chegando por aqui pela primeira vez, a gente tem a série de painéis já ocorridos em que o palestrante nos permitiu a gravação, disponíveis no site da Fundação. Então, com o tempo, sintam-se à vontade para interagir lá e assistir aos painéis que vocês perderam, tá? A nossa interação aqui se dará pelo chat, então fiquem à vontade também para qualquer momento que queiram fazer comentários, dúvidas, discordar do palestrante, concordar com o palestrante, enfim. A ideia é que vocês estejam à vontade para enriquecer aqui nosso bate-papo e transformá-lo no bate-papo mesmo e não no monólogo do Alexandre aqui. O evento de hoje, eu acho que traz uma abordagem diferente sobre investimentos, né? Particularmente uma abordagem que eu, como psicóloga de formação, adoro. E sou fascinada, enfim, e a gente sabe que todas as nossas decisões, né, inclusive aquelas que envolvem dinheiro, ou às vezes principalmente aquelas que envolvem dinheiro, são tomadas baseadas em vieses, muitos deles inconscientes, né, ou por emoções, e muitas vezes, e acho que existe uma forma equilibrada, né? Não matemática, mas equilibrada da gente interagir com essas emoções para tomar as decisões, né, de forma mais adequada, principalmente aquelas que norteiam a nossa vida, né, ou que trazem um impacto para a nossa vida. Então, quem vai falar hoje conosco é o Alexandre Muniz. A gente até carinhosamente o chama de Ale Muniz, é um grande amigo também, teve um papel importante em previdência privada na entidade em que ele trabalhou até recentemente e interage muito conosco em outros fóruns e associações, né? Sempre que o debate é sobre previdência e sobre comportamento das pessoas. O André vai apresentar o Ale de forma mais completa, né? Apesar de vocês já terem recebido o currículo dele. Então, quero desejar um bom evento para vocês, boa participação. Alexandre, muito obrigada novamente pela disponibilidade. E aí, com vocês, André, Alexandre. Maravilha, Márcia, obrigado. E boa tarde a todo mundo, boa tarde, Alexandre. Obrigado pela disponibilidade, uma satisfação grande ter você com a gente, abrilhantando esse programa que a gente cuida com tanto carinho, né, Márcia, da jornada do investidor e pedir para as pessoas também, né, no final a gente coloca um QR Code, pedir para que as pessoas preencham a pesquisa e sugiram temas, assim, ou pessoas com quem elas gostariam de ter aqui com a gente, para nos ajudar nessa tarefa de montar esse programa.
E aí, já trazendo o Alexandre, eu vou ler aqui o teu currículo, mas obviamente é uma mini bio aqui, então depois você fala mais sobre você também, que eu acho que é uma trajetória interessante. Você é executivo de Previdência Complementar, né? E trabalhou na Cargilprev e outras entidades de previdência de patrocinador internacional. Tem mais de 25 anos de experiência em fundos de pensão, bastante, assim como eu estou há menos tempo, mas enfim. Uh, tem uma sólida trajetória na gestão. Aí você joga nos dois campos, né? Na seguridade, que é na parte de previdência, e investimentos. Então acaba tendo um perfil bastante completo, bastante generalista, né? Normalmente as pessoas olham ou para investimentos ou para seguridade, e você atua nas duas frentes. Graduado em administração e economia, e aí o que é particularmente interessante é que tem especialização em recursos humanos e psicanálise clínica. Então é um perfil bastante interessante, formado pelo Instituto Brasileiro de Ciências Psicanalíticas, desculpa. Então é isso, Alexandre, muito obrigado. Acho que vai ser super interessante a tua contribuição para a gente, juntar esses temas, né, finanças pessoais e emoções e comportamentos que afetam a todos nós, né? Então é isso, a palavra está contigo. Legal. Não, eu que agradeço demais o convite de vocês e interessante já estar na 27º painel e conseguir trazer algo novo. Então eu espero atender essa expectativa de falar de finanças, mas talvez sem falar de finanças. Um desafio. André, você vai colocar a apresentação? Já. Sabe, a minha abordagem hoje vai ser falar da saúde emocional, financeira, como, as emoções interferem na forma como a gente lida com dinheiro. Então, esse é o meu propósito, trazer aqui a minha experiência, até de vida em relação a isso. É uma abordagem nova, pouquíssimas pessoas falam sobre esse tema, né? Então, até pela minha formação, eu acho que eu consegui caminhar, né, para essa abordagem. Você vai me pedindo, eu vou passando as páginas, Tá tá? bom, legal. Tá. Pode seguir? Tá. Pode. Então vamos lá. Então, eu tenho certeza de que vocês conhecem pessoas com quadros de ansiedade, até que pessoas que tomam ansiolíticos, né, vão ao psiquiatra, e eu acho que está assim, bem mais comum do que há 30 anos atrás, né? As pessoas até falam, né, que foi no psicólogo, que faz terapia, que vai no psiquiatra, né? Antigamente a gente só falava que ia quando tinha algum problema. Falava, não, você tá doente, você tá louco, o que que tá acontecendo, né? Hoje eu acho que ficou mais comum. Vocês conhecem pessoas com baixa qualidade de sono, então pessoas que de vez em quando comentam, ó, já algumas semanas não estou dormindo bem, né? Pessoas com baixa autoestima, ou pessoas que já falaram para vocês que, ou vocês como gestores também perceberam pessoas com queda de produtividade por algum momento de tempo ou na carreira. E pessoas que a gente até julga, eu vou trazer aqui como julgamento, antissociais. Pessoa que não participa de eventos, não vai em alguns lugares, você chama para happy hour e não vai, e a gente fala, nossa, como a pessoa é antissocial, né? Pode passar, André. E aí, o que é interessante a gente ter consciência é do quanto as dificuldades financeiras estão relacionadas a esses sintomas que eu trouxe para vocês aqui. Então, a pessoa é ansiosa, mas ela não comenta, ou talvez ela não tenha consciência do que é essa ansiedade. Talvez ela não tenha consciência porque o sono dela está piorando ao longo do tempo, ou queda, né, baixa autoestima, ou isolamento social. Então, tem uma pesquisa do Serasa bem interessante que eu trouxe aqui alguns dados e que trazem, né, 64% dos respondentes dizendo que
eles conseguem relacionar as dificuldades financeiras à piora na qualidade de vida. Então, e aí a gente começa a olhar que aquela pessoa que a gente às vezes julga como antissocial, talvez ela não consiga ir para uma dificuldade financeira. Aquele quadro de ansiedade que a pessoa tem, talvez seja uma ansiedade por conta das contas que ela tem que pagar, né? E aí tem a queda de autoestima, a qualidade do sono, tudo isso interfere na vida da pessoa. Então, por isso que eu, ao longo da apresentação, vocês vão ver que eu vou tratar só emoções e finanças, né? Como que se correlaciona a isso. Pode passar, André. E aí, isso está muito associado eu trago a minha história e até a saúde emocional financeira, porque eu fui gestor há 15 ou 20 anos atrás da Avon. Então, eu fui o principal responsável do fundo de pensão da Avon. E lá eu criei um programa de educação financeira e um programa de pós-carreira, né? E aí, dali que partiu é, a minha tentativa de fazer a educação financeira das pessoas e perceber que as pessoas parecia que não entendia. Em certo ponto, eu fiquei sempre refletindo se eu era um mau mensageiro. Então, o que que eu preciso? O que que está acontecendo? Talvez eu não estou fazendo a abordagem correta, eu preciso estudar mais. E eu fui buscando conhecimento para isso. Fiz diversos cursos de educação financeira, né, cursos de finanças, mas mesmo assim eu percebia que, e talvez o André e a Márcia passem por isso aqui, mas é aquela pessoa que vem, fala assim, Alexandre, eu vou mudar meu perfil de investidor. Eu estou aqui como super arrojado, eu nem sei se na Promon tem perfil, mas eu estou no super arrojado e eu quero ir para o super conservador porque está tendo uma crise global e eu quero. Tá, quantos anos você tem? Ah, eu tenho 35 anos. Nossa, mas faltam 20 anos para você se aposentar. Se você sair desse perfil agora, talvez você vai realizar uma perda. Não seria melhor você esperar, já que você tem 20 anos, né, para se aposentar e fazer a mudança no perfil no melhor momento? Ah, é verdade, o pessoal concorda. Quando chegava no semestre seguinte, voltava e falava assim: olha, eu estou pensando em voltar para o perfil arrojado. Aí, pô, mas você mudou? Mudei. Agora estou arrependido porque recuperou o que eu tinha perdido e agora. Então, assim, o- eu fiquei sempre com esse sentimento assim: será que eu não estou conseguindo explicar às pessoas? E a minha esposa, ela é psicanalista e neurocientista. E ela sempre comentava comigo assim: vai estudar psicanálise. Estuda psicanálise que você vai entender um pouco. Isso daí é emocional. E eu, muito financeiro, a minha vida inteira eu trabalhei na área financeira e eu deixava para lá. Até que, de tanto buscar conhecimento, eu fui fazer o curso de psicanálise e falei: vou fazer 6 meses de psicanálise, vou entender alguns princípios básicos e aí eu vou entender um pouco mais. Eu gostei tanto do curso que eu me formei, fui estagiário na escola, tive minha clínica, eu atendi até agora janeiro, eu atendi em consultório, né, e online. E daí é que vem toda essa minha abordagem e experiência para vincular as emoções e a parte financeira. E aí é um pouco de tudo isso que eu vou trazer aqui para vocês em algumas histórias, em alguns pontos que eu consigo fazer uma associação entre as emoções e as finanças. Pode passar, André. E aí eu quero trazer uma primeira história. Essa é uma história, é um caso real, e eu gostaria que vocês agissem como consultores financeiros. E quais seriam as recomendações que vocês fariam para essa pessoa? Eu vou contar aqui o caso, né, de atendimento. Claro que eu trouxe aqui um recorte, né, um resumo, mas que vocês vão entender a situação. E eu quero que vocês coloquem no chat, se vocês puderem, né, quais seriam as recomendações. Então, trata-se de uma advogada, né, ela é alta performance, né, bem-sucedida profissionalmente, com uma renda elevada e que
né, buscou ajuda devido ao seu estado de endividamento extremo, né? Então, apesar dela dividir as contas da casa dela com o marido, ela também arcava com os custos da residência dos pais e com a faculdade de um dos dois irmãos, né, mais novos, um irmão de 18 e outro de 22 anos. Os seus pais, eles tinham cerca de 55 anos, eles estavam desempregados há mais de 5 anos, não tinham uma formação acadêmica ou qualquer outra especialização. E como filha mais velha, ela carregava uma lembrança de que os pais haviam trabalhado muito para que ela pudesse cursar direito. E além de todo o esforço que eles fizeram quando ela era criança, porque ela tinha aquela intolerância à lactose, então, e eles demandou um custo enorme para os pais em relação a isso naquele momento, né? Então, ela veio para a clínica já dizendo assim: eu vou mexer em tudo, eu quero que você me ajude, eu vou mexer em tudo, mas eu não vou deixar de ajudar meus pais. E eu falei, tá, eu nem conheço o caso, eu não, né, tava, mas de cara ela trouxe isso. Então ela tinha um grande sentimento de culpa e sensação de obrigação moral, já que os pais dela se sacrificaram tanto para que ela pudesse se formar. Então ela sentia que ela devia fazer pelos irmãos o mesmo que os pais fizeram para ela. Só que esse comportamento que ela tinha, essa lógica, né, ela tinha um preço altíssimo, né? Ela passou a viver em sofrimento emocional por um bom período, estava sendo atendida por psiquiatra, né, e também com terapia. Ela desenvolveu crise de ansiedade, chegou a um quadro de burnout e o casamento entrou em colapso, né? Porque o marido dela não aceitava, assim, ele achava que ela podia ajudar a família, mas não assumia a responsabilidade da casa dos pais, né? E ao ponto do casal, eles estavam com o início do processo de divórcio. Então, esse é o retrato, né, de um caso real, uma história e que vem até mim para, assim, o que fazer como um consultor financeiro. E o que vocês fariam se vocês tivessem que aconselhar essa pessoa? Aí eu não sei, André, como pode ser a dinâmica, se alguém respondeu alguma coisa, estão dando dicas, o que as pessoas aconselhariam? Tá. Pedir para as pessoas se sentirem confortáveis e escreverem aí no chat e a gente vai conversando aqui. Isso. Então, um caso Mas a interessante, né? situação complicada e real. Se a gente pensar, quantos não estão nessa situação, né? É, Quantos? e tem um ponto, Márcia, que às vezes, a abordagem que a gente tem hoje no mercado, ela é extremamente financeira. E a gente faz a reorganização financeira da pessoa. Então, eu pegaria, empacotaria toda a dívida que ela tinha, né, que foi feito também. Então, pego a dívida que ela tem, vejo uma melhor forma de pegar um empréstimo ou vender alguma propriedade, vender alguma coisa e poder pagar o menos juros possível para essa pessoa, né? Não sei se alguém respondeu alguma coisa. Ainda não. Mas Ainda não. sempre Não, tá. precisa de um Mas, primeiro, né? Alguém tem que É. responder para puxar a fila, depois as pessoas vão se encorajando. Acho que tem muito Boa- também, né, Alexandre, por exemplo, da pessoa que está nessa situação com todas essas responsabilidades, nem se abrir pedindo socorro, porque ela se acha de fato responsável por todas essas atribuições, né? Cuidar da casa, cuidar dos pais, cuidar do irmão, cuidar né, das pessoas que estão no entorno, e às vezes as pessoas que estão recebendo esse apoio nem estão sabendo dessa dificuldade dela, porque ela está sempre respondendo, dando, né? E aí isso a coloca numa situação meio bola de neve, né? Assim, quanto mais você faz, mais você assume, mais compromissos financeiros você tem. Então, eu vejo também, às vezes, muita gente nessa condição, né? Aqui na fundação, óbvio,
indiretamente, porque a gente oferece empréstimo pessoal, a gente até faz essa consultoria pessoal, né? Quando a gente percebe que a pessoa está numa situação. Muitas vezes já sentei com um funcionário quando eu estava na cadeira de RH para ajudá-lo a planejar, a se planejar financeiramente, sair de uma situação de endividamento, às vezes até com agiota, para conseguir ter um fôlego e desempenhar suas funções, porque isso tira de fato, né, da sua realidade e compromete a saúde mental, às vezes até física, né, por conta do volume de coisas que ele acaba se comprometendo, né? Sim. Até Sabe que pode falar, André. eu ia falar só, desculpa, Alexandre. Eu já escutei esse caso num outro fórum, né, acho que é um mês atrás. Lá a plateia era mais, sei lá, mais receptiva. Eu lembro de alguém ter escrito assim: fala para ela parar de ajudar os irmãos. O irmão já está com 18, 20 anos, eles que se virem. E aí o senhor Alberto Dias, e boa tarde, senhor Alberto, ele colocou aqui, Alexandre, eu vou passar para você, porque eu acho que ele foi muito sensato aqui. Acredito que ela tenha que fazer terapia para ver onde ela parou dentro desta responsabilidade. Por que tanta culpa? Acredito que o caminho seja por aí. Então, ele vai para uma linha mais psicológica. É, Outro dia o pessoal estava mais agressivo. é, mas é interessante, porque naquele fórum que a gente estava, né, a gente tinha muita gente de finanças. E para eles, tudo é racional. Corta, e resolve o assunto. Só que não é assim, gente. Nós somos seres humanos, nós somos dotados de emoções. Então, ela, na primeiro contato que ela teve comigo, ela disse assim: eu vou mexer em qualquer coisa. Eu vendo propriedades, diminuo minha, meus gastos, mas eu não vou deixar de ajudar. E eu nem sabia que ela ajudava ainda. Uhum. Então vocês veem como era. E depois, com o processo terapêutico, e o Alberto está correto, na abordagem, é por aí, porque se eu resolver só o problema financeiro, ela vai repetir. Uhum. Ela vai de novo repetir esse comportamento. Então, é interessante olhar para isso de uma forma mais geral. De fato, tem algumas coisas que chamam a atenção. Então, os Ale, pais dela não tinham nenhuma deficiência, tá? eu ia te Então, eles dizer não que tinham veio aqui deficiência alguma. um comentário da Gabriele, até para te ajudar nessa ilustração, a Gabriele Izumi, obrigado, Gabriele. Ela está dizendo assim: a pessoa pode ter criado esse propósito de vida de ajudar, então a sugestão da Gabriele, listar todas as fontes de renda, identificar dívidas, priorizar as altas, estabelecer limites financeiros, então uma racionalização, né? Começar a construir uma reserva aos poucos e sempre se cuidar da saúde mental. E aí a Joyce também já complementa aqui, ajudaria a pessoa a se ver em outra perspectiva, se colocar em quem só recebe. É, enfim, desculpa só para te dar esses inputs Não, aí. é exatamente por aí. A gente tem que pensar de forma mais abrangente. Não é simples a situação dela. Não era simples, né? A situação de reorganização financeira. Não é uma situação de reorganização financeira. É uma situação emocional. Então, é, os pais não tinham qualquer tipo de deficiência. Ela mesmo, na época de formação, os pais ajudaram, mas ela também trabalhava e estudava, e os irmãos não trabalham, né? Nenhum dos dois trabalhava. Então, é algo que ela tem que, aos poucos, ela foi entendendo que, primeiro ponto, e que muitas vezes a gente também comete esse erro: ajuda não é assumir a responsabilidade. Isso é muito importante a gente pensar. A gente pode ajudar, mas ajuda tem tempo. Porque muitas vezes, quando aquele que se coloca em assumir a responsabilidade, muitos outros também deixam o outro fazer. Então ele não assume a dele. Então, é claro, eu que atendo há algum tempo, isso existem. Eu não vou falar em todas, porque eu não conheço todas as famílias, mas numa família sempre tem aquele filho que assume para poder resolver algumas coisas, e tem sempre aqueles que não fazem nada
E aquele que assume a responsabilidade, ele está sempre reclamando que ninguém faz nada. Mas quando alguém quer fazer, ele também não deixa. Então, é meio não, é um pacto psíquico até isso. Isso acontece, é muito comum. E todos têm que tomar uma consciência, têm que dar limites. Então, ela aprendeu a dar limite, a saber que ela não é responsável pela casa dos pais. Então, foi um trabalho, gente, de um bom tempo. Um ano trabalhando com uma pessoa dessa, de ir ajudando ela passo a passo, porque a gente não toma consciência da noite pro dia. A gente toma conhecimento. Muitas vezes a gente, nossa, olha, isso acontece. Até você tomar consciência leva um certo tempo. Então é interessante a gente pensar de forma mais abrangente em muitos casos, que às vezes a gente até julga como se fosse fácil, mas talvez fosse fácil para gente. Ou talvez fosse fácil porque eu não estou na pele do outro, né? Então, eu não estou vivenciando, eu digo que é fácil, que é simples, mas não é, né? Era uma questão com muito sentimento de culpa. E ela tinha só para finalizar esse caso, um pai que era muito perverso, né? Pensando num termo assim psíquico, né? O pai dela, ele tinha umas latas de leite, NAN, sem lactose, que ele mostrava para ela quando ele ia pedir ajuda. Ele falava assim: a gente está nessa situação porque eu te ajudei. Ó, aqui a prova que eu te ajudei quando você era bebê. Gente, isso gerava um trauma enorme. Essa mulher não ia conseguir ficar sem ajudar. E ele ficava a todo momento jogando, né, com ela e ela abraçava isso e não tomava uma decisão que ela tinha que tomar. Então ela deu, né, um prazo de 6 meses para que eles tomasse uma decisão e que eles buscassem emprego, se virassem, porque ela já estava no limite dela, ela contou que ela estava com problemas financeiros e que ela ia ajudar por um tempo. Isso foi feito e eu acompanhei um período e eles começaram a trabalhar e começaram a gerar renda. Então, eles estavam também acomodados na situação com ela, né? Então é interessante pensar nesse ponto. E aí, pode passar, André? Eu quero trazer alguns conceitos aqui para vocês. Então, primeiro, vocês não precisam colocar no chat, mas o que é dinheiro para vocês? É interessante vocês pensarem o que é o dinheiro para vocês, né? Vou dar uma pausa, sabe que nem o terapeuta fica quieto, mudo, não fala nada. A pessoa pensar o que é o dinheiro, né? É interessante pensar num psicanalista chamado Lacan, né? O Jacques Lacan, ele é um psicanalista francês muito conhecido. Acho que talvez o maior psicanalista depois do Freud. Ele reviu todas as obras do Freud, né, e trouxe uma modernidade maior para a psicanálise. Ele trouxe um conceito que a gente usa até hoje, que se chama o desejo é sempre do outro. E eu quero trazer isso para vocês por quê? Porque nós não desejamos de acordo com as nossas necessidades. Nós desejamos o que o outro deseja. Então, talvez parece um pouco confuso entender isso, mas eu vou trazer um exemplo. Então vamos pensar assim: você foi convidado para um casamento e você vai comprar um vestido novo para esse casamento. Só que você não é padrinho, madrinha, nem padrinho, nem nada, né? Você é convidada no casamento e você vai comprar um vestido novo para esse casamento. Só que mês passado você já comprou um vestido novo e você foi em um outro casamento. E aí eu pergunto, né? Assim, mas por que você precisa comprar um novo vestido? E aí a pessoa me diz, porque como as pessoas vão me ver que eu fui de novo com o mesmo vestido? Então vocês percebem que a decisão é o outro, você está olhando o outro, você não está olhando você. Você não precisa de um vestido novo. Ou vamos pensar aqui aquele plano do de fidelidade que você tem, aquele plano de sócio do clube
que você praticamente não vai, que você paga o título, paga a mensalidade, mas não aparece. Mas ele faz você pertencer a um grupo. Ele faz você, na roda de conversa das pessoas que você mais se relaciona, você pertencer àquele grupo. Normalmente, a gente faz isso porque o dinheiro para o Lacan, ele é o mediador de reconhecimento e pertencimento de algo. Então, a todo momento, a gente está agindo com o dinheiro dessa forma. Então, claro, um exemplo um pouco mais simplório, mas a gente poderia pensar assim: eu tenho desejo, talvez a fome seja o desejo primário. Agora, ir naquele japonês que tá todo mundo indo e postando foto no Instagram, esse é o desejo que o Lacan fala. E a gente se comporta muito mais com esse segundo desejo do que com o desejo primário, né? Um outro ponto é a questão da falta. Então, a gente está a todo momento utilizando o dinheiro para compensar uma falta. Então, pensa que me falta carinho, me falta afeto, me falta reconhecimento, me falta status, e aí eu vou usar o dinheiro como mediador disso. Porque imagina, então eu vim de uma família simples, né? E imagina eu chegando com uma Mercedes lá no bairro do meu pai, no extremo leste. Como que os vizinhos vão me ver, né? Nossa, é um cara de sucesso. Ele tá muito bem. Então vocês percebem que quando eu consumo algo para gerar esse desejo, é um desejo do outro, ou para honrar com uma falta, né? Então é interessante vocês olharem nessa perspectiva. É errado eu comprar um vestido em cada casamento que eu vou? Claro que não, desde que isso não comprometa as suas finanças. Porque o que eu vejo às vezes na clínica é muita gente, às vezes, muito endividado, e continua consumindo, porque ele não pode perder aquele status. Então ele começa. Você vê que ele está pedindo compulsivamente é, empréstimos lá na cooperativa da Cargill e está postando que ele está indo no restaurante de R$ 500. Então você fala, não faz sentido, né? É claro, cada um tem sua vida, mas se eu fosse terapeuta dele, eu ia falar, calma, não precisa, sabe? Você não precisa dessa validação do outro. Então, um ponto que eu quero trazer aqui para vocês é o quanto vocês usam o dinheiro para ter a validação do outro. E isso é danoso, porque a todo momento as redes sociais elas impõem um padrão de sucesso, um padrão de felicidade para a gente e a gente está embarcando nisso. Mas será mesmo que a gente está sendo feliz com isso? Então é um ponto para a gente refletir. Pode passar, André, por favor. Um outro ponto que eu quero trazer aqui para vocês é se vocês tiverem educação financeira na infância de vocês. E a resposta é, eu sei que a maioria de vocês vão dizer que não, mas eu digo que sim. Porque a educação, ela vem com o exemplo. E não existe nada melhor do que a forma como os seus pais, os seus cuidadores, ensinaram vocês, né, lidando com o dinheiro deles. Então, um exercício que é importantíssimo vocês fazerem, porque a forma como eles lidaram com o dinheiro, eles trazem marcas psíquicas na gente. Mudar o comportamento nosso durante a vida adulta. Assim como o nosso comportamento de hoje vai moldar como os nossos filhos vão agir futuramente. Aqui em casa, até eu e minha esposa, a gente brinca assim. Às vezes as meninas reclamam de alguma coisa, eu falo assim, depois você resolve isso na terapia. Porque os pais não vão acertar sempre. E aí até brinco, falei, não, tá bom, aqui vai ser da minha lei, a meu jeito. E aí depois vocês resolvem isso na terapia de vocês individual, né? Mas um exercício interessante vocês fazerem é pensa nos seus avós paternos.
e vejam a forma como eles lidavam com dinheiro. Não sei se são vivos ou não, mas eles deixaram herança. Eles eram extremamente endividados. Eles viviam de uma forma simples, mas tinham dinheiro guardado. Não, eles viviam uma vida muito acima daquilo que eles tinham. Como que eles lidavam, né? Aí vocês depois olham os avós maternos. Então, quem eram essas pessoas? Como que eles lidavam com o dinheiro? Como era a questão de trabalho? Como que eram meus avós? E aí vocês descem e olham para os seus pais. Então olham minha mãe como que ela é em relação ao dinheiro. Como que é meu pai em relação ao dinheiro? Como que ele se comporta? E aí você olha para você. Então você pode até anotar num lugar. E olha para vocês. Eu digo que 90% das pessoas ou mais, elas estão identificadas com alguém. Porque é muito difícil. É muito difícil a gente sair da bolha, gente. Porque a gente aprendeu, certo ou errado, na nossa mente, no nosso inconsciente, tá certo. E a gente vai agir desse jeito. Então, eu vou dar um exemplo. O André estava falando de corrida. A minha família, a família da minha mãe, todos são gordinhos. Todos. Eu não conheço um magro. Juro, juro pra vocês. Todos bem acima do peso. Aí eu comecei a correr, né? E comecei a emagrecer, claro, não fazia nada, nenhuma atividade física, comecei a comer melhor, comecei a emagrecer. Eu emagreci uns 10 quilos, mais ou menos. Minha mãe vinha aqui em casa, ela falava assim: Você tá doente? Eu falava: Não tô doente. Não, é que. Ah, não, você parece que você tá doente. Né? Então, por quê? Pra minha mãe, tá gordinho, tá fortinho, tá saudável. E ela a todo momento falava: Olha, eu vi que esse negócio de corrida, a pessoa envelhece. Aí, pô, mãe, mas tá bom, mas eu gosto de correr, eu vou continuar envelhecendo de todo jeito. Depois ela vinha no outro almoço, assim, sem ela perceber, é claro, né? Ela vinha e falava assim: Nossa, eu vi que tem tanta gente que se machuca correndo, às vezes tem que fazer até cirurgia. Eu dava risada. Falei, mãe. E eu continuei correndo. E eu tinha uma dificuldade enorme de emagrecer. Chegou um ponto que eu não conseguia emagrecer mais e não conseguia correr bem. E o quanto isso foi parar na minha terapia. Então, quando a gente. E aí eu sou assim, eu gosto de comer. Então isso eu não mudei da minha família. Só que eu corro 3 a 4 vezes por semana. E aí compensa eu manter meu peso. Mas o quanto é difícil a gente mudar um comportamento do que a gente aprendeu. Porque parece que a gente está saindo daquela clã. Se você faz diferente, inconscientemente, parece que você não pertence mais àquela família. Então, isso é muito difícil da gente não fazer, tá? São processos, é claro, inconscientes. Por isso que na terapia é que a gente trabalha assim, olha, pega aqui a sua família, isso daqui é um comportamento positivo, você carrega e pode seguir. Esses daqui, se você não seguir, não tem problema, você não vai deixar de pertencer àquela família. Mas isso tem que ser no nível também consciente da pessoa. A pessoa tem que tomar consciência disso. E isso é a mesma coisa nas finanças. E a gente acaba nem percebendo. Então, um segundo ponto que eu trago aqui é essa questão familiar. Vocês precisam montar essa árvore genealógica familiar e olhar quem você se aproxima mais. E você olhar como você quer seguir com isso. É importante. Porque muitas dificuldades financeiras são por padrões familiares. Eu tenho percebido isso na clínica. Pode passar, André. E aí eu trago um ponto que é um outro. Esses pontos que eu estou trazendo para vocês são todos, assim, pontos da terapia, tá? Um outro ponto muito falado é sobre a repetição. Então, o Freud, há mais de 100 anos, ele descobriu o quanto as pessoas tropeçam numa mesma pedra, né? Ele, ele trouxe um conceito de quanto as pessoas fazem as mesmas escolhas
em relação a relacionamentos e padrões de comportamento, e por que não em relação a padrões de finanças. Então, a compulsão à repetição, a pessoa revive aquela experiência passada, mesmo que traumática, na tentativa inconsciente de dominar aquilo, de que agora vai ser diferente. Então, provavelmente vocês conhecem aquela pessoa que já está no segundo ou no terceiro casamento, ou no segundo ou terceiro namorado, namorada, enfim, trazendo aqui um exemplo específico, mas que quando vai apresentar para você, você olha e fala assim: Meu Deus, ela é a mesma pessoa, ela é idêntica àquela pessoa. E aí você fala com uma pessoa, né? Fala assim, mas você não reclamava da outra, que era assim, assim, assim? Agora você tá com essa, ela é idêntica. Não, essa daqui é morena, a outra era loira. É claro, não vai ser a mesma pessoa. Só que aquilo que a pessoa mais sentia, que era o comportamento da pessoa, a outra tem. Só que ela faz uma escolha, como se fosse atraída por isso, e isso é feito de forma inconsciente, mas na tentativa de que agora vai ser diferente. E, na verdade, não vai ser diferente, né? Então, é interessante trazer aqui um caso para vocês também, que eu tive um paciente eu era estagiário ainda, foi meu terceiro paciente na clínica, e que ele já estava atendendo ele, logo de cara, né, na sessão que a gente tem ali de apresentação e que eu faço a anamnese do paciente, ele trouxe assim que eu vim aqui, o filho dele era autista. E aí, como a gente ia fazer terapia com o filho, ia fazer com os pais também. E aí ele disse que, não, eu vim aqui porque minha esposa falou que eu tinha que fazer também, mas na verdade eu nem queria vir, então eu não tenho um caso específico a trabalhar. Eu falei, vai ser difícil tratar uma pessoa que não quer vir, né? E aí eu falei, não, mas a gente tem que fechar um assunto aqui, né, para eu tratar você. Ele falou, então, assim, eu acho que assim, vou trazer esse ponto aqui. Muitas vezes eu vejo que as pessoas mandam o que eu tenho que fazer e eu fico fazendo, né? Mas eu não queria estar aqui. E tá bom, então vamos trabalhar, vamos começar a trabalhar isso. E aí passou uns 2 meses eu atendendo ele, chegou, e ele era sempre falante, né? Falava, chegou um dia que eu percebi que ele estava diferente. Ele sentou lá na poltrona, não estava ainda deitado no divã, e ele vem e fala, fica mudo. Eu falei, e aí, o que que você vai trazer para hoje? Pô, não vou trazer nada. Já fazem 2 meses que eu tô vindo aqui na terapia. Eu tô falando, falando, falando. Você não me deu um conselho. Você não fala se eu tô certo ou errado. Você não fala o que eu tô fazendo. E eu tô pagando ainda por isso. E aí eu não tinha passado ainda numa situação dessa. Eu fiquei ali, tanto quanto assim, nervoso, né, para poder trazer uma resposta. E aí me deu um insight de lembrar, né, do qual era o nosso propósito. E eu falei para ele, olha, lembra que a gente fechou um acordo que você estaria aqui porque todo mundo dizia o que você tinha que fazer e você não queria seguir isso? Se eu vir aqui falar o que você tem que fazer, é mais um dizendo o que você tem que fazer, né? E a gente foi trabalhando a terapia. Esse era um ponto de repetição dele, mas tinham outros pontos. Ele teve uma infância que o pai dele sumiu, ele falava, né, no começo, que o pai dele, quando ele tinha 5 anos de idade, sumiu, ele teve que vender coisas no Farol, ali na estação Tietê. Ele, a mãe e os irmãos. E ele era assim, um vendedor extraordinário, cara. E aí ele começou a vender quando criança, adolescente, começou a ir para o Paraguai fazer compras e foi caminhando até que ele tinha uma loja de, de concessionária de automóveis, que passou depois a ter 5 lojas de concessionárias, expandiu o negócio para Santos, e aí começou a vender motos. E aí começou a vender peças também de motos em algum momento. E aí foi preso por contrabando de motos, né? De equipamentos. Desmontava as motos e vendia. Ele não me disse que ele fazia isso, mas ele comprava produto ilegal, né? Roubado e vendia. Ele trouxe esse assunto. E ele foi preso. Ele já tinha muitos imóveis, tinha muito patrimônio. Ele perdeu tudo.
para poder pagar advogado e sair. Ele saiu da prisão. Ele trazia sempre um bordão, qualquer coisa que eu falava com ele falava assim: a vida é uma roda gigante, né? Então ele sempre falava isso. Eu deixei anotado, né, esse bordão que ele trazia. Ele saiu, falou: não vou mexer mais com carros, motos, eu vou para outro ramo. Ele foi para o ramo de, de telecomunicações. Ele abriu aquelas lojinhas da Vivo, ainda era da Telefônica na época, ele me contou, e ele começou a vender chip. E aí ele foi indo para uma parte depois, já tinha várias lojas, começou a vender, a fazer conserto de celulares. E aí vocês imaginam o que aconteceu. Ele começou a desbloquear celular roubado, depois foi começar a mexer com chips e a Polícia Federal prendeu ele. Ele ficou preso 3 anos por entrar num sistema da Polícia Federal para mexer. Eu não entendi direito o que é que ele fez. Ele ficou preso, perdeu tudo de novo. E quando ele veio até a terapia, ele estava recomeçando a vida de novo, né? E com outro negócio. Então, vocês percebem que não é a mesma coisa, mas existia um padrão de repetição na vida dessa pessoa. E aí depois ele me contou do pai dele, né? Que o pai dele, na verdade, não sumiu. O pai dele foi preso. O pai dele era também um negociante e foi preso por contrabando, né? E aí, por isso que ele achava que sumiu, mas o pai dele não tinha sumido, ele foi reencontrar o pai na adolescência. Então, é um caso que eu estou trazendo aqui para vocês de um atendimento, mas que quando estou num processo de atendimento terapêutico, existem centenas de casos como esse. Não numa proporção como essa, mas a gente está a todo momento repetindo. A todo momento. Por isso que essa é uma tese extremamente importante, que é o que exatamente que a gente olha nos pacientes. Padrões de repetição. E aí é interessante vocês fazerem uma linha do tempo da vida de vocês e aí olhar como era a minha vida financeira na adolescência, na infância e depois, na época de estudos, na faculdade, como que era? E depois quando eu me casei, se eu me casei ou não, se eu mudei, fui morar só, né? Fui morar num apartamento. Como que era a minha vida? E vocês começarem a olhar, anotar e olhar isso. E vocês vão perceber padrões de repetição. Olha, aqui eu repito, eu parece que de 3 em 3 anos eu entro em dívidas. Olha aqui, eu consigo investir a longo prazo. Então vocês vão olhar que tanto padrões positivos como negativos a gente repete. E é interessante. Só quando a gente tem esse olhar é que a gente consegue mudar. Enquanto a gente não olha para isso, a gente acaba ficando cego em relação a esses assuntos. Mas a repetição é algo extremamente importante. Pode passar, André. E aí tem 5 feridas que eu trato emocionais que acabam interferindo no nosso comportamento financeiro e eu percebo como se fossem padrões. Então, rejeição. Não quer dizer que a pessoa foi rejeitada, mas o sentimento de rejeição, né? Então, a pessoa tem um sentimento de rejeição na infância ou na adolescência e ele, ele acaba influenciando nos sentimentos de inadequação, baixa autoestima de uma pessoa, né? E, e leva esses gastos a tentar compensar de alguma forma. Então a pessoa está sempre querendo agradar os outros em relação para ser aceita, para não ser rejeitada de alguma forma, né? Então isso interfere nas finanças. A sensação ou a pessoa que de fato foi abandonada gera insegurança, medo de solidão e esse apego excessivo ao dinheiro, porque a pessoa acaba ali é como se fosse o forte dela. Ela vai se apegar àquilo para que ninguém mais a abandone. E ela acaba usando isso também contra as pessoas, eu tenho percebido.
Então, ela acaba gerando uma dependência nos outros para que ela não seja abandonada. Isso a gente está falando de finanças também, né? E ela tem dificuldade de compartilhar as finanças com os parceiros. A parte de humilhação, né, pessoas que tiveram sentimentos de humilhação, estou falando sempre de sentimento, tá? Porque é interessante a gente pensar que às vezes uma criança, um bebê, que a mãe deixa 30 segundos, né? Talvez a mãe nem deixe 30 segundos uma criança chorando, ela tem um registro de abandono às vezes, né? Então, é sempre sentimento. Humilhação provoca vergonha e sentimentos de incapacidade e pode levar a pessoa a negações de problemas financeiros, procrastinações e evita planejamento ou pensamento de longo prazo. Então, a pessoa está sempre pensando que ela pode de novo se colocar nessa situação de humilhação. A parte de traição, então, normalmente pessoas com registro de traição passou por isso ou né, no ambiente familiar, ela tem uma necessidade enorme de controle. Então, é a pessoa mais controladora em relação às finanças. E isso afeta, claro, na confiança dela, dificuldade de acordos, investimentos, ter só sociedade. A pessoa tem uma dificuldade enorme de aceitar sócios, porque ela acha que vai haver essa parte de traição e tem decisões impulsivas em relação ao dinheiro, né? E a parte de injustiças, eu percebo pessoas mais rígidas, perfeccionistas, dificuldade até de prazer em relação às finanças. Então é aquela pessoa assim, que ela tem condições de ir no restaurante, mas como ela percebe que existe uma injustiça social, tem tanta gente passando fome, eu aqui indo no restaurante japonês que custa R$ 150 o rodízio. Eu não posso me dar o luxo. Então ela tem uma rigidez tão grande que ela não consegue aproveitar do fruto do trabalho dela, né? Então é interessante o quanto feridas emocionais e que ninguém está livre delas, tá? Todos nós temos, em pequena proporção ou em um maior grau, elas afetam a forma como a gente lida com o dinheiro, né? Pode passar, André. E eu trago assim, como a saúde mental afeta as finanças. Então, a ansiedade, ela pode levar a compras impulsivas. A depressão, ela pode gerar procrastinações nas decisões financeiras. O burnout, ele reduz a energia da pessoa para planejamento e pensamento de longo prazo. É comum isso. O estresse, ele é sempre compensado comprando bens de consumo. Então aqui é como a saúde mental afeta as finanças. Pode passar, André. Agora, como as finanças afetam, né? Porque às vezes as finanças é a consequência, mas às vezes ele é o sintoma, né? Então, como as finanças afetam a saúde mental? Então, as dívidas, elas elevam o nosso nível de estresse crônico. A falta de reserva financeira, ela gera insegurança na pessoa e medo de futuro. As comparações sociais afetam a nossa autoestima e identidade. E os sintomas como insônia, irritabilidade, ansiedade, elas são afetadas por conta das finanças. Então, é importante a gente olhar que muitas vezes a gente está ansioso por conta das finanças, mas às vezes as finanças fazem a gente ficar ansioso também, né? Então, às vezes sintoma e às vezes consequência. Pode passar, André. E aí eu queria trazer alguns pontos em relação à organização financeira. Pode passar. Primeiro ponto que é muito interessante vocês pensarem é que as pessoas se endividam através de dois fatores: fator externo e fator interno. Fator externo, desemprego, inflação, economia, pandemia. Tem muitas pessoas ainda endividadas em relação à pandemia, né?
empresários que ainda estão endividados por conta disso. E os fatores internos, que é isso que a gente tem, que eu tenho trazido aqui para vocês. Por que é importante vocês olharem para isso? Porque eu não quero aqui colocar mais sentimento de culpa para vocês. Se vocês estão com, com problemas financeiros, pode vir de fatores externos. E a gente não controla fator externo. Então a gente tem que saber que tem coisas que eu controlo e coisas que eu não controlo. Então, desemprego, inflação, economia, pandemia, não cabe, não, eu não tenho controle. Isso pode acontecer. Ponto. Eu só consigo mitigar, diminuir o risco, né, a consequência disso, dos efeitos quando isso acontece. Agora, ansiedade, baixa autoestima, reconhecimento, impulsividade nas compras, eu, eu tenho como lidar. Isso eu controlo. Então é importante a gente fazer a nossa parte. E também não se iludir, né, sempre colocando assim: ah, esse é problema da inflação. Eu estou nessa situação por conta da inflação. E quando você vê, tem uma série de comportamento compulsivo em relação às finanças, né? Que é isso, de fato, que tem prejudicado a pessoa. Então, em finanças pessoais, a gente sempre fala assim: se a pessoa olhar para as contas e fazer alguns cortes de coisas que ela não usa, ela já diminui no mínimo em 10% as suas contas. Então, você pode olhar lá os streamings que você tem, provavelmente tem um ou dois que você não usa. Você usa. Se você ligar nas operadoras de internet, de fato, dou certeza para vocês que eles vão te dar um desconto ou um plano melhor, pagando menos. É só você negociar, né? Então, se você olhar, às vezes, como você comporta, você ajustar algumas contas, você vai ver que tem como economizar no mínimo 10% de ajuste. E talvez esse já seja um ajuste necessário para você não usar o cheque especial ou para você ter dinheiro para começar a investir. Pode passar, né? E aí claro, cada um tem um modelo, mas eu separei em círculos que você precisa ir preenchendo cada um deles. Círculo de segurança, projetos de vida e liberdade, né? Então pode passar. O círculo que eu trouxe aqui de segurança é o círculo de reserva de emergência. Então, ele tem como objetivo para imprevistos que podem acontecer. Então, a gente está falando de desemprego, manutenção de casa, quem tem carro, gastos médicos, né? Então eu lembro da minha época das filhas, né? Que eu ia aqui em São Paulo no Hospital Sabará ali na Angélica, né? E quanto era caro e acho que ainda é caro os antibióticos, né? E às vezes ali na minha fase da minha vida eu via que aquilo ali mexia afetava as minhas finanças, né? Então eu ia pagar um antibiótico cento e poucos reais, ia afetando, né? Então a gente tem que ter uma reserva de emergência. Aí eu estou falando de algo de você acumular entre 3 no mínimo, a no máximo 12 meses de despesas de vocês, né? Patrimônio entre 10 a 20%. E aqui a parte de investimentos eu estou colocando, mas não é para vocês seguirem, não é uma recomendação de investimento, nem é meu papel fazer isso, mas o que eu queria trazer para vocês é: vocês precisam buscar liquidez imediata. É isso que você precisa. Liquidez diária para que você faça os seus investimentos e na hora que você precisa, você liquida isso, né? Pode passar. E um ponto interessante é que você comece devagar. Você- Se você está num grau de endividamento, você não vai conseguir já tomar a decisão de fazer um investimento já de 100, 500, R$ 1.000 ao mês. Então você pode começar aos poucos. E hoje eu vejo que tem muitas facilidades. Então, recentemente, acho que foi esses dias, minha filha estava falando que no banco já tem as caixinhas de objetivos. Então você consegue montar um porquinho com o objetivo X e você vê o quanto você vai acumular para aquilo. Então,
tem como você facilitar. Ou você pode separar em contas. Eu vou ter a conta que minha, que eu recebo o meu salário, Bradesco, Itaú, Santander, o banco que for, que vai ter a reserva de emergência, e eu vou pagar minhas contas. Eu vou ter, num outro banco, eu vou ter um fundo de investimento que vai estar minha reserva de médio prazo e uma outra de longo prazo, né? A reserva de médio prazo, ela tem o objetivo de algo entre 3 a 5, 7 anos, algo que a gente pode estar falando de uma reforma de uma casa, troca de um carro, cursos, viagens. E por que você ter isso? Porque você vai comprar um carro, se você tiver o valor à vista e você for negociar, você vai ter provavelmente um desconto, dependendo dos lugares, né? Se bem que as concessionárias preferem que você compre ele financiado, porque ela ganha 2 a 3% de juros ao mês, né? Então, é interessante vocês pensarem em ganhos acima da inflação. Você não está aqui para fazer investimentos agressivos. A gente está falando de, até se for multimercados, de baixo risco, né? E o ideal é que você tenha entre 20 a 30% do seu patrimônio, não mais do que isso. Você tá, sabe? E aí a reserva de longo prazo, que é aposentadoria. Então, são componentes que a gente pode trazer assim de recursos de longo prazo, acima de 10 anos. A gente pode ter investimentos mais agressivos em relação a isso, já que eu não vou usar. E eu deixei aqui preparado a parte da previdência privada, que para mim é o investimento mais interessante que existe pensando nesse longo prazo, porque existem alguns fatores. A maioria das pessoas que tentam fazer um investimento esperando sobrar dinheiro na conta, o dinheiro não sobra, gente. Eu não sei, talvez para vocês sobram muito, mas da grande maioria não sobra dinheiro para investimento. Então, quando você faz investimento em previdência privada, ele já vai sair direto do seu salário. E aí você vai trabalhar com líquido. Então, você automaticamente já está guardando dinheiro que já saiu do seu salário. E você tem algo que é muito interessante, que é a contrapartida da empresa. É um ganho muito grande, 100, 150% de matching, às vezes que as empresas dão em relação a isso. Então, é uma forma de guardar absurda, fora o controle, a segurança, a governança que tem fundos como esse. Então, é interessante a gente pensar em e também com a previdência. Vai descontando aos poucos e você vai equilibrando as suas contas e você vai começando a guardar dinheiro. Pode passar. E aí, algumas dicas assim finais que eu trago para vocês. É, primeiro, que vocês não ignorem as emoções. A neurociência fala que apenas 5% das nossas decisões são conscientes. Isso quer dizer que as nossas emoções tomam controle sobre a gente. Um psicólogo recentemente foi para a gente ter ideia do quanto isso afeta, né? O Kahneman foi, Daniel Kahneman foi Prêmio Nobel de Economia. Então é importante a gente olhar para nossas finanças e avalie todas as suas crenças em relação ao dinheiro. Então vê essa parte familiar, como a sua família lida com o dinheiro e como lida com o dinheiro. Isso é importante você olhar para isso, né? Uma autoavaliação em relação às repetições. Monta um quadro, monta uma linha do tempo e vê o quanto a coisa se repete na sua vida. Crie um hábito de poupança. Então, ele é um hábito. A gente começa a fazer, por isso que eu falo que a previdência privada é excelente, porque você gera um hábito na pessoa. Ela está descontando todo mês um valor e um hábito de poupança. E com a sua realidade financeira. A sua lógica fantástica que é de equilíbrio. As pessoas precisam estar equilibradas. E aí eu digo assim,
que nas finanças pessoais, normalmente elas ensinam a pessoa a sair do vermelho para ser o investidor, para ser o poupador. E aí, às vezes, é o avarento. O avarento também tem problema emocional. Aquele que não consegue desfrutar do fruto do seu trabalho. Então, é equilíbrio. A pessoa tem que 10 mil, ela pode viver com 9, com 8, 11 e equilibrando, né? Ou o que ela não pode ela ganha 10 e vive com 3, ou vive com 20 se endividando, né? Ela está desequilibrada. Então ela precisa pensar no equilíbrio, e crescendo, e guardando, e poupando. Então viver de acordo com a realidade é muito interessante. Pode passar, André, na próxima. Estou terminando já, gente. E aí eu queria trazer aqui para vocês, é, é, eu, como o André comentou, no mercado financeiro, fui gestor da Cargill nos últimos 10 anos como o principal diretor de investimentos do fundo de pensão, né, e responsável pelo fundo de pensão. E vindo de lá, eu tenho feito um trabalho com o pessoal que talvez vocês conheçam, que é a USP Júnior, e desenvolvendo um trabalho, um plano de negócio para uma empresa de saúde emocional e financeira. O meu trabalho vai começar com um diagnóstico, que é exatamente montar quem é você em relação à emoção financeira. Está baseado esse estudo em economia comportamental, psicologia financeira e os perfis clássicos têm interesse de saber qual é o seu perfil, receber um diagnóstico, né, que é um relatório que eu faço em relação a isso. Basta vocês escanearem aqui no QR Code, responderem Ale, as perguntas. Diga, para André. mim o QR Code tá quebrado, ele não tá direcionando, não sei se para todo mundo. É, ó, vou dar É, não uma olhada. sei se alguém puder colocar no chat se É, já tentou acessar. é, de fato, não tá validado aqui, André. Eu pelo menos olhei aqui agora. Vou dar uma olhada. Mas eu mando até para vocês depois, então, um QR Code, caso alguém tiver interesse. Ou me pedem, eu vou mostrar as redes sociais. Mas o que eu queria falar para vocês, eu não estou vendendo nenhum produto, nem vou vender nenhum produto. A única coisa que eu vou pedir para vocês vocês vão receber a devolutiva, e se vocês puderem me dar uma devolutiva, isso faz parte do estudo também, né? Então vocês vão ver, Alexandre, isso fez total sentido para mim, eu sou dessa forma mesmo. Ele, para quem já fez aquele MBTI ou DISC, ele é muito parecido. Você vai responder perguntas e eu vou devolver com a sua. Foi baseado nesses modelos, como saúde emocional financeira, tá? Pode passar, André, Se próximo. você quiser disponibilizar depois para a gente circula para todo mundo, não sei qual a melhor forma, mas Legal. Eu mando, tá, eu mando o link para vocês. E, tá, e a gente procura distribuir, não sei se por e-mail, a gente pensa um jeito. Opa, legal. E aí, agradecer Márcia, André, Promon pelo convite de vocês. Aqui estão minhas redes sociais, né? Então, a, a parte do Instagram, meu, é alexandre.muniz.psicanálise. Então, fiquem à vontade da gente conversar. E também a minha parte do LinkedIn. E, mais uma vez, agradecendo o convite de vocês. Ficou honrado com ele. Nós quem agradecemos, Alexandre, sim, muito obrigada. A gente tem um tempinho para quem quiser ainda se manifestar, fazer algum comentário, alguma pergunta, enfim. Mas sim, muito obrigada pelo seu tempo, pela disponibilidade, por compartilhar sua experiência. Enfim, é sempre muito gratificante ouvir sobre o tema, né? Como falamos. e acho que toca a todos nós, né, Márcio? Pelo menos eu me Sinto, senti em sim. algumas características que o Alexandre foi descrevendo ali, eu falei, acho que eu tenho um pouco disso. A coisa da família, né, da referência do pai, da mãe. Aham. E minha mãe fala, né, uma maçã não cai longe da macieira, né? Então a gente acaba sendo parecido com os nossos antepassados, né, em algumas questões, né, e financeiras inclusive. Eu mesma já tive a oportunidade de fazer alguns bate-papos com participantes sobre algumas pesquisas que estão disponíveis, né, e que fala do nível de endividamento
versus o quanto isso compromete a nossa saúde e acaba comprometendo o nosso desempenho no trabalho, enfim, na vida conjugal, né? Quantos casais, a gente tem até estatística já de estudos de casais que se divorciam porque não conseguem equilibrar esse diálogo, né, da dívida e do compartilhamento financeiro possível dentro do próprio lar. Então, só lembrar também que eu acho que a fundação, para quem é participante, acho que já sabe, mas para quem não ainda, né? A gente abrange um pouco todas essas vertentes que você trouxe aí na sua fala de equilíbrio, né? Assim, de como a gente consegue se programar e se planejar para ter uma vida financeira melhor, né? Acho que enfim, o curto prazo ele vem sempre de uma poupança que deve ser hábito, né? E sai às vezes do próprio salário para quem é empregado. O médio prazo, né? Assim, a gente para o longo prazo tem a próprio plano de previdência, né? Que a gente está compondo aí, mas para usar no futuro. E para o médio prazo, a própria fundação tem opções para pagar os nossos sonhos, né? Assim, intermediários ao momento da aposentadoria. Como você falou, às vezes a gente quer trocar um carro, quer trocar o apartamento, né? Quer trocar. Então, a fundação é uma entidade que oferece empréstimos pessoais para os seus participantes numa condição excepcional, né? E com linha de crédito alto, dependendo da reserva que o participante tenha, né? Assim, quanto mais ele contribui para a sua reserva, mais limite ele tem para o seu crédito pessoal. Então, e a gente tem muita experiência em falar sobre possibilidades, né, desse tipo para tirar as pessoas desse momento de maior sufoco, às vezes, né? Porque, como eu falei, às vezes é difícil procurar ajuda, né? Você entra num contexto de que você é provedor e que você pode tudo, e acaba não sabendo como sair desse, né? Então, assim, entendo a Eu, oportunidade, eu querendo conversar, assim, a equipe da Fundação vai estar sempre à disposição também, né? Para tentar ajudar a ver qual é o melhor plano, né, para que as pessoas tenham né, uma melhor saúde mental e consigam ter uma vida feliz, né? Porque sim. essa questão da dívida e do quanto você está afundado nos seus compromissos financeiros, né? Acaba realmente comprometendo a nossa saúde. Então, Eu, muito Márcia, obrigada pela abertura e por nos dar a oportunidade de também trazer essa fala, né, que eu acho que é bem bacana. só um comentário rápido, Márcia. Na Cargill, depois de ter feito, né, psicanálise, já está uns 3 anos atendendo, eu levei para a diretora de RH, que tinha uma sensibilidade enorme em relação às pessoas, ou era doida como eu, e que eu falei para ela, eu quero montar uma terapia financeira aqui dentro, com psicólogos e psicanalistas atendendo. Se ela me permitia, ela ficou meio ressabiada, ela falou, não, vamos fazer uma tentativa. E a gente criou isso. Eu já tive mais de 480 pessoas na lista de espera. É Então, incrível. falar de finanças é um tabu. Muitas pessoas não vão falar, estão em sofrimento. Então, quando ela encontra um local, e é interessante saber que a FUNAM está a essa disposição, porque eles vão procurar. As pessoas procuram um lugar de acolhimento e que vão ajudar. Isso hoje já está há mais de 6 anos a clínica financeira dentro da Cargill, e às vezes ela é até volante. A gente ia com equipes de pessoas em locais para poder atender algo totalmente sigiloso, e tem muita gente que busca isso. Então é interessante ter esse espaço de acolhimento aí. Muito bom, Uhum. parabéns. Obrigada. Obrigada. Parabéns a você também, Alexandre, por trazer esses temas tão interessantes. A gente está sempre atento, assim, quando a gente escuta alguma palestra, e foi o seu caso, que há um mês a gente teve o contato com o seu conteúdo, com a forma como você aborda essa questão, e é muito bom a gente poder ter você aqui com a gente.
e com certeza fez muito sentido para muita gente, tá? Tem alguns feedbacks positivos aqui no chat. Não sei se dá para ler tudo agora, mas eu não queria perder a chance de colocar o nosso QR Code, que é outro QR Code que é para o feedback. A gente sempre brinca, se o feedback for bom, eu passo para o Alexandre. Se não for bom, eu não passo. E aqui tem um espaço para as pessoas colocarem sugestões de temas, e, eventualmente algum aprofundamento em alguma questão. De repente a gente faz um painel só sobre alguma emoção específica, não sei, para aprofundar. Enfim, fica uma ideia aí. Então, eu coloquei também aqui, André, Eu vi, legal. o link, né? Caso que o QR Code não está funcionando mesmo. Exatamente. E aí convidar o pessoal a preencher o link do Alexandre e contribuir para o estudo, né, Alexandre? Você vai compilar esses dados todos? Ele assim, eu tenho mais de 500 pessoas que já responderam e isso vai validando a técnica, né? Porque Uhum. esse é um meio de validação da técnica. Claro, é uma técnica que eu já tenho de. É como se fosse uma anamnese da saúde emocional financeira da pessoa, que é o modelo que eu criei lá na Cargill e que veio fazendo com as pessoas, mas agora de uma forma um pouco mais científica, né? Então, é um form, gente, simples, vocês vão preencher, só ter um pouquinho de paciência, que em 1 ou 2 dias eu faço, porque é manual, eu vou e preencho e ele não está totalmente automático. Eu preencho e mando a devolutiva para vocês. Isso eu vou guardando exatamente esse volume, porque, sei lá, são 1.000 pessoas, são pessoas que, sei lá, 2.000, 3.000 pessoas que testaram e validaram que isso faz sentido para eles, né? Então é interessante, me Sim. ajuda bastante também. Alexandre Márcia, olha só esse feedback do Ricardo Nascimento aqui, para deixar o ego do Alexandre lá em cima. A melhor palestra financeira que tive a oportunidade de ver até Nossa, aí. hoje. Muito Legal. obrigado, realmente é muito bacana. Eu estava vendo a do Kleber aqui também, né? O Kleber fala assim, ainda em relação às questões familiares e dependência emocional, a esposa dele, que também é terapeuta, né? Sempre faz a seguinte pergunta, que me faz refletir bastante: no que ou em quem você pensa quando pensa no que você quer, né? Eu aí vou complementar, Kleber, e as pessoas que convivem comigo sabem que eu uso muito isso como mote também, né? Como, enfim, terapeuta, como coach de profissionais, eu sempre falo o seguinte, né? A forma como você responde a algo, a alguma demanda, define a forma como você quer ser abordado. Né? Então, voltando àquele primeiro caso lá, né? Se você é sempre a provedora, tá dando, tá pagando para o irmão, tá pagando para o pai, tá pagando para a mãe e tal, você está respondendo de uma forma que está definindo para eles o padrão como você quer ser abordado. Né? Então, a gente precisa olhar um pouquinho para isso e, em algum momento, né, olhar para a gente mesmo e falar preciso dar um basta, preciso parar, preciso responder de uma forma diferente, preciso deixar claro que não é bem assim, né? Porque daí as pessoas começam a entender um pouco da tua fala também, né? E você começa a se protagonizar naquela relação, porque senão é uma demanda só de suga, né? Assim, só vão te sugando, sugando, porque você está dando, né? Enfim. Então, para mim, assim, essa frase vale para tudo na vida, né? E eu uso bastante nas minhas relações e no meu dia a dia. Então, Kleber, obrigada por seu depoimento aqui também. Faz todo sentido aqui. A Karina Alonso também agradeceu e disse que em muitos momentos, né, a gente se vê muito racional e perde um pouco a relação entre a saúde mental e financeira. É sempre, como o Alexandre falou, é sempre mais fácil para quem está de fora, né? Porque a gente é muito emocional e tem dificuldade de ter um controle mais racional. Mas quando para alguém que está de fora, né? Enxergar isso é um pouco mais fácil. Então, é muito bom se a gente buscar ajuda, poder compartilhar, né, aquilo que a gente está vivendo, porque quem vai estar ouvindo, né, não vai estar emocionalmente ligado e vai conseguir te dar uma saída para aquela situação. Né? Então, é um contexto Márcia, sempre muito bom.
Falando em compartilhar, lembrar que esse painel foi gravado, ainda bem, e aí ele vai ficar disponível lá no nosso site. Quem quiser compartilhar com os amigos ou pessoas que precisam escutar uma palestra dessa natureza. Eu, por exemplo, vou enviar para minha irmã mais tarde. Assim que tiver o link, eu já vou falar, Paula, assiste. Então, para ajudar as pessoas mesmo. Muito legal. Obrigado, Então, Alexandre. muito obrigada a todos que ficaram até esse momento. Obrigada, Alexandre, de novo. A equipe da Fundação que eu estou vendo aí, muito obrigada também. André, enfim. Obrigado, Márcia, também. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Valeu, Boa um tarde. abração. Tchau, tchau. Tchau, boa tarde. Até.